Então, boa tarde novamente para quem está chegando agora, para quem já chegou. Hoje a gente vai dar, então, início aí ao nosso encontro. E nós temos hoje convidados muito queridos e especiais, a Larissa e o Caetano, da Liga Intensamente. E eles vão trazer, então, muitas dicas, né, um bate-papo, um diálogo aí com muitas dicas, técnicas, enfim, para a gente estar cuidando da nossa saúde mental nesse momento de pandemia, né, e de estudo via ensino remoto, que está deixando muita gente aí realmente com dificuldade de gerenciar isso, né? A gente está na casa e a vida está acontecendo, acorda, dorme, está tudo no mesmo lugar, enfim. Mas então, tá com vocês a palavra. A gente agradece enormemente todo o time mentoria, coordenação, enfim, do projeto de mentoria. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem topado esse encontro. Então, tá com vocês a palavra, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Laísa Monteiro. Eu tenho um perfil no Instagram que eu trato sobre estudos, também um pouco sobre saúde mental, que é uma coisa importante ainda mais agora. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui nessa mentoria eu conheço, eu já vi em vários lugares, inclusive em séries também. Então é um prazer rever vocês aqui. E, bom, gente, a gente sabe que você estar na universidade exige muito de você. E exige tanto fisicamente quanto mentalmente. E, por incrível que pareça, essas duas coisas estão atreladas. Então, é ideal que depois da apresentação a gente faça até mesmo uma discussão sobre tudo isso que a gente falou aqui, para ver de vocês. Como é que está a saúde de vocês, o que vocês conseguiram fixar, porque tudo que será dito aqui é muito importante e vai servir agora para o momento de pandemia e para depois dela também. Porque muito provavelmente será um momento que vai exigir muito de vocês em todos os espectros, em todos os aspectos e em todos os lugares, tanto na família, quanto na faculdade, quanto no seu círculo de amigos, de pessoas conhecidas, certo? Meu nome é Caetano, eu sou membro da Liga Intensamente, da FCE, da Faculdade de Ceilândia. Nós somos coordenados pela professora doutora Diane Lago. A gente desenvolve projetos voltados principalmente para os cursos da área da saúde, na FCE, mas também tem atendido a outras demandas de outros cursos. E o nosso intuito é promover qualidade de vida e bem-estar dentro dessa temática de saúde mental, dentro dessas demandas que são tão pungentes dentro da nossa faculdade, da nossa universidade como um todo. Bom, a nossa apresentação hoje, ela está dividida em 3 momentos. A gente vai ter... Só tirar aqui da frente. O primeiro momento agora que é comigo, a saúde mental. O segundo momento que vai ser a organização e planejamento com a Larissa Monteiro. E o terceiro momento que vai ser o acolhimento para a gente poder abraçar essas demandas que o grupo pode estar apresentando, pode ser que apresente ao término da nossa apresentação. Bom, já falei um pouquinho da Liga Intensamente. Só para frisar também a questão do nosso arroba intensamente UNB. Quem não segue, já segue lá, dá aquela força para a extensão universitária, que é tão importante. E isso fortalece muito algumas ferramentas que a gente tem hoje, principalmente de prevenção ao adoecimento mental dentro da instituição. Então, esse apoio é crucial para que a gente possa continuar prestando esse serviço para a comunidade acadêmica. Aí a gente tem um pouquinho sobre mim. Eu sou Caetano, eu sou pedagogo, formado pela Federal de Minas, eu tenho especialidade em psicopedagogia, sou acadêmico de medicina na UNB, sou membro da Intensamente e também agora tenho atuado no CAESP, que é um centro de apoio e preparo aí de saúde mental dos servidores do Distrito Federal. Então já tenho uma experiência bem bacana com educação, saúde mental, e para a gente também traçar alguns mecanismos aí de prevenção, provenção também, em relação a suicídio e a outros tipos de adoecimento mental. Bom, falando um pouquinho agora sobre a saúde mental da estudante, do estudante. O que a gente tem aí agora no primeiro plano? A gente tem que buscar um conceito do que é saúde mental. A gente não tem um conceito ainda muito concreto do que seja, mas a gente tem algumas contribuições de vários autores, e essas contribuições culminam sempre na questão do bem-estar e da qualidade de vida, que é justamente aquilo que a Intensamente tem buscado promover.
E como é que a gente pode trabalhar esse conceito dentro da nossa perspectiva de mundo, dentro daquilo que a gente tem como experiência de vida. Paulo Freire cita muito essa perspectiva da leitura de mundo. O que eu leio em relação ao que está ao meu redor, ao meu meio, e como é que esse meio interage comigo e eu, consecutivamente, interajo com esse meio. Aí a grande pergunta seria, qual é o seu conceito de saúde mental? É a religião? É a espiritualidade? É a procrastinação? É o ócio? O que a gente trabalha com saúde mental dentro da nossa perspectiva individual? Aí agora nós vamos aprofundar um pouco, mas vamos também dar a abertura, dar uma maximizada nisso para que a gente possa também explanar outros pontos da saúde mental. Mas salva aí esse conceito que você tem de saúde mental, que a gente quer aprimorar, quer dar uma melhorada nesse conceito para que a gente possa trabalhar no dia a dia. Aí a gente tem a questão da percepção do adoecimento. Pensar em saúde é também pensar em doença. A gente não pode desassociar isso. Daí a gente tem a questão da vivência com os fatores de risco e os fatores de proteção. Quando a gente pensa que nesse contexto de pandemia, nesse contexto de ensino remoto, de preparo para o vestibular, ou até mesmo para uma residência, ou da própria matéria do dia a dia, a gente pensa em fator de risco. Existem inúmeros outros fatores que estão culminando para o nosso adoecimento nesse momento. Mas perceber que existe um fator de risco é o primeiro passo para que a gente possa trabalhar com o fator de proteção, a prevenção e a promoção de saúde. Então, eu queria que nesse momento você, de forma bem prática, bem lúdica, acho que pedagogo tem disso, toda hora de falar lúdico, mas de uma forma bem prática, pensa agora com você quais são os fatores que estão te adoecendo. Eu posso pensar agora, por exemplo, o trabalho. O trabalho está me deixando muito cansado. É um momento de retomada das aulas, é um momento que a gente está assistindo alguns alunos que estão no ensino remoto, então está muito cansativo. Pensar que esses alunos não estão conseguindo, pensar que existem fatores sociais. E, enquanto estudante, o acúmulo de matéria também está me adoecendo um pouco. Eu estou sentindo mais cansado, eu estou sentindo que existe uma pressão de vários lados para que eu consiga atingir esses objetivos das matérias. E para você, qual é o seu ponto de vulnerabilidade, de risco? Esse fator de adoecimento está chegando até você como? É o pai que está com Covid, está internado, é o familiar que adoeceu, é o medo porque você pertence ao grupo de risco, é o medo de interagir com a sociedade, de repente contrair a Covid ou qualquer outra doença, porque agora a gente está com medo de tudo. Até um espirro do coitado que tem rinite representa um risco para a gente, e a gente, de repente, criou um alerta tão grande para tudo, que a gente se enclausurou e está dentro dessa casinha. Os que podem, os que não podem estão sentindo medo lá fora. Tem a questão do estágio, para quem está tendo que ir para o estágio, questão do internato, a questão das atividades extracurriculares. E como é que a gente está lidando com essa pressão toda? Tudo isso é um fator de risco para a nossa saúde. Tudo isso interfere na nossa saúde mental diretamente. É um impacto negativo que a gente tem no dia a dia. E às vezes ele é cumulativo até. Mas para tudo isso a gente tem um fator de proteção. A gente vai trabalhar esse fator de proteção no decorrer da nossa fala. Mas pensa, o processo de saúde e doença é o que casa com a nossa fala. Existe a doença, existe a cura da doença. Todo o processo de saúde e doença encara que eu não posso estar 100% saudável, mas também não posso estar 100% doente. Então a gente quer procurar justamente esse meio termo entre a saúde e a doença. Para que a gente não caia no declínio de que, nossa, eu estou muito adoecido e agora eu não consigo mais reverter essa situação. Ou, não, está tudo ótimo, eu estou ignorando absolutamente tudo que está acontecendo, a Covid que lute, o ensino remoto da UNB que lute, as matérias Bill que corra atrás do prejuízo, porque eu não posso fazer mais nada porque eu estou cuidando da minha saúde. A gente tem que medir muito essas situações para que a gente não caia no engano de que esse adoecimento está debaixo do tapete. De repente forma aquela bolha enorme de poeira e que a gente não consiga mais reverter as situações. Daí, a gente tem um ponto aqui muito importante, que é a questão da patologização. Eu demorei quase 30 minutos para conseguir pronunciar essa palavra sem errar, porque eu acho que foi uma das coisas mais complexas da língua portuguesa, foram essas palavras enormes. Mas o que a gente quer evitar hoje na nossa fala é justamente essa cisma com a patologia. Não, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tomo a minha medicação e pronto. Eu tenho um transtorno depressivo, eu sou esquizofrênico, eu sou aquilo outro. Vamos tentar reduzir isso? Vamos deixar o CID-10 para um pouquinho de lado,
o DSM-5, que tudo para o DSM-5 é doença, é transtorno. Vamos tentar trabalhar aqui um pouco com os sintomas, um pouco com esse sofrimento psíquico, noutra perspectiva. Vamos olhar um pouquinho para a gente, olhar para a pessoa que está por trás dessa doença, a pessoa que está por trás desse sofrimento, e tentar trazer para o primeiro plano tudo isso, que é tão importante nesse momento a gente trabalhar o eu. Eu sinto, eu estou aqui, eu consigo interagir com as pessoas, eu consigo interagir com o meio através dessa perspectiva do eu, da retomada de quem sou, do que eu quero, do que eu faço. Isso é tão importante. E agora a gente quer trabalhar a questão do fator de risco. Qual é o seu fator de risco? O que é que está te fazendo adoecer nesse momento? Aquela dinâmica que a gente fez anteriormente, vamos aprimorar um pouquinho ela agora para a gente poder identificar nessa sala quais são os fatores de risco mais predominantes. Aí eu quero convidar vocês para fazer uma dinâmica bem legal. Gostaria muitíssimo que todas e todos acessassem o Mente. É esse endereço que está aparecendo, www.menti.com. Assim que você acessar, vai aparecer esse códigozinho aqui para você poder colocar. Você já coloca esse código. Aí você tem até 3 palavrinhas de fatores de risco daquilo que está te estressando, daquilo que está te causando ansiedade. Aí você vai colocar essas palavras, a gente vai ver como é que está o clima da nossa sala, como é que está essa mentoria hoje, o que de fato está nos estressando, trazendo um risco para a nossa saúde mental, o que está comprometendo o meu desempenho acadêmico e todos esses entraves da nossa vida do dia a dia. Perfeito, gente. 2 minutos. Brigadão por terem participado da dinâmica. É muito legal ter esse feedback. Aí a gente volta, então, aqui para a gente poder fazer uma leitura dessa nuvem e entender quais são os nossos fatores de risco, com o que a gente está lidando nesse momento de ensino remoto, de Covid, de tudo isso. E não para de aparecer coisa nessa nuvem. Beleza, gente. Voltou aqui para a nossa reunião. Algumas palavras me chamaram muito a atenção. Família. Família é uma coisa que está bem constante. Essa relação familiar, nesse momento, talvez tenha sido um dos fatores mais estressores que a gente tem encontrado enquanto estudantes. Porque agora nós estamos reclusos em casa e a gente tem lidado de uma outra forma com os nossos familiares. Principalmente quando essa relação não é muito tranquila, quando existe algum entrave, algum estresse pré-existente dentro dessa relação familiar, a gente percebe que há um desgaste emocional maior. E isso se torna, infelizmente, um fator de risco. Sendo que a família é um dos fatores de proteção. Então a gente começa a ter uma relação meio dúbia com aquele que deveria nos proteger. Poxa, quem me protege é justamente quem está me adoecendo nesse momento. Então a gente tem que ressignificar essa relação com a família. Nesse momento, talvez fosse uma boa a gente ter aquela velha conversa de vamos aqui lavar um pouquinho essa roupa suja, resolver um pouco desses entraves dentro dessa relação, colocar os pingos nos is, ou até mesmo liberar o perdão. A gente vai trabalhar um pouquinho do perdão hoje, e que é tão crucial para a gente reduzir esse estresse, esse adoecimento. Daí, outra palavra que chamou muita atenção foi a ansiedade. A ansiedade é um dos sentimentos mais negativos que a gente tem tido nesse momento. É um dos motivos da gente estar conversando muito sobre saúde mental. E a ansiedade, ela nunca está só. Ela vem sempre com... Opa, mudou de novo. Com o estresse, que é uma das coisas mais pontuais hoje dentro do adoecimento, principalmente do universitário, é a ansiedade e o estresse. A gente não está trabalhando aqui com a ansiedade, o transtorno, está trabalhando com a ansiedade, o sentimento ansioso, o sentimento de que eu tenho que estudar para bioquímica, porque a Consuelo vai passar a prova dela, e vai estar difícil, e agora o que eu faço? Não, espera lá. Vamos estudar a primeira matéria, ver como é que está a minha capacidade de aprender, de compreender o conteúdo, buscar ajuda, buscar, de repente, uma monitoria, o colega que saiba mais, que possa me auxiliar a ter uma compreensão mais fácil desse conteúdo, e daí eu já vou cortando esse sentimento ansioso. Porque eu comecei a fazer. Eu não simplesmente sofri pela ansiedade. Eu tive uma ação. E daí, uma outra palavra também que me chamou a atenção para a gente poder voltar para a nossa sala, foi a questão dos relacionamentos. A forma como nós estamos nos relacionando com as pessoas, a forma como a gente traz as pessoas para perto e a forma também como a gente está afastando as pessoas nesse momento. Aí a gente tem a questão da autorresponsabilidade afetiva, como é que eu estou me autorresponsabilizando pelo cuidado, pelo trato com os outros. Às vezes a gente se anula muito por uma relação, a gente se anula muito por uma questão que não deveria se anular tanto. A gente começa até a se boicotar. Conheço pessoas que se relacionam, que se
se mantém dentro de um relacionamento abusivo, mesmo tendo todo o conhecimento, todas as válvulas de escape, por uma questão de boicote, porque não se autovalorizam, porque não se autorrespeitam. Existem N situações de relacionamento abusivo, não é o nosso tema hoje, mas aquele relacionamento, por exemplo, da amizade. Eu estou dentro de uma amizade, dentro de uma relação abusiva dentro dessa amizade, eu me mantenho nesse relacionamento, por quê? Está me faltando autorresponsabilidade. O auto-amor, o amor próprio, a autocompaixão, tudo isso que a gente às vezes esquece muito no dia a dia. E daí a gente tem a questão também da responsabilidade com o outro, como é que a gente está olhando para esse outro nesse momento. É um momento de tanta loucura, o mundo está virado de cabeça para baixo, a gente começou o ano com o medo de uma terceira guerra mundial, depois veio os OVNIs, que a Casa Branca diz que realmente existem, aí do nada teve uma bomba, e agora tem uma doença, a gente está esperando agora os ETs voltarem para a gente poder conversar com eles. Então é uma loucura, a gente não sabe mais o que está acontecendo de fato. Mas calma, vamos respirar fundo, sair desse mundo de Alice e voltar para o mundo real. O que de fato está acontecendo no meu dia a dia? Como é que eu estou interagindo com essas pessoas para essas pessoas estarem interagindo assim comigo? Aí a gente volta para a nossa sala. Mais uma vez agradecer por vocês terem participado dessa dinâmica, acho super legal. Aí a gente tem agora a consciência do eu preciso de proteção. Como é que eu vou trabalhar essa questão da proteção? Grande parte dessa proteção vem do autogerenciamento das minhas emoções. A gente corta esse cordão umbilical com a questão do cuidado externo, do outro cuidar de mim. Se lembra da autorresponsabilidade que eu comentei? Ela entra justamente nesse tópico. O autogerenciamento das minhas emoções. Tá estressante, tá cansativo, parece impossível, mas quem tem que lidar com essa realidade sou eu. Então sou eu quem vou direcionar quais emoções que eu vou sentir nesse momento. Eu preciso nesse momento de força, de muita energia. Eu preciso resgatar os meus sonhos. Por que foi que eu quis entrar na universidade? Qual foi o meu primeiro intuito? De passar horas estudando para o vestibular, às vezes não dormir, encarar nota ruim no Enem, no vestibular tradicional, para daí eu entrar nessa faculdade e agora eu vou desistir? Porque o fulano, o Beltrano, estão com o pessimismo deles e eu não estou conseguindo autogerenciar as minhas emoções? Autogerenciar aquilo que eu estou sentindo dentro da minha casa, dentro da minha família. É um namoro que de repente teve que romper, e reatou e rompeu de novo, descobriu uma traição, descobriu que não era aquilo que queria da vida. Enfim, como é que você está se autogerenciando nesse momento? É um momento de reflexão para a gente poder entender o que a gente tem que mudar. Bom, talvez eu não esteja gerenciando os meus pensamentos, as minhas emoções da forma mais correta. Está na hora de dar uma mudada e de tentar reconstruir, ressignificar tudo isso. Aí a gente volta para os fatores de proteção. É hora de invocar esses fatores de proteção, de chamá-los para próximo. Quais são os fatores que nos protegem? A gente tem a família, a gente tem o nosso ciclo de contatos, as nossas amizades, a gente tem os mecanismos institucionalizados, a ajuda profissional, a gente tem aquilo que é ofertado dentro da própria instituição de ensino, falando enquanto universitários. A gente tem as nossas boas práticas em saúde mental, que também são os nossos fatores de proteção. Como é que a gente está se protegendo de tudo aquilo que nos ataca? Aí eu trouxe para vocês o exemplo do guarda-chuva. Quando a gente está numa tempestade, numa chuva, algo que, enfim, nos molhe, a gente quer se proteger dessa água, dessa chuva. Então, o guarda-chuva é o nosso fator de proteção. É aquilo que nos impede de sermos molhados. Então, pensa nisso. Mentaliza nesse momento um guarda-chuva emocional. Qual é o guarda-chuva que eu vou usar para poder me proteger dessa energia ruim, dessa energia Chernobyl que está tentando me atacar constantemente? Isso é o principal ponto da nossa proteção. É um fator que a gente começa a criar por nós mesmos. É esse autogerenciamento. Aí agora a gente vai para outra dinâmica. Eu havia prometido uma fala bem dinâmica mesmo. A força para me proteger. Existe uma dinâmica, eu não sei se a gente consegue fazer, mas vamos tentar, gente. No pessoal, no presencial, a gente consegue fazer, porque tem um espelho, mas ela é muito simples. Eu gostaria que vocês ligassem a câmera. Vocês vão sair da sala, não desloga, pelo amor de Deus. Só liga a sua câmera e daí você vai colocar na frontal. A gente fez uma adaptação dela. Vocês conseguem fazer isso? Tipo selfie? É, como se fosse bater uma selfie. Tá. Certo. Bom, para aqueles que conseguiram acessar a câmera do celular, olhando para si, sem divulgar aqui na sala, a gente quer que vocês olhem agora para essa câmera e olhem um reflexo de vocês na câmera.
a imagem de vocês. A gente está buscando nisso o self, que a professora comentou, e que dentro da psicologia a gente trabalha com a imagem do eu. Então, quem sou eu? Quais são os meus objetivos? Eu quero que vocês naveguem nas memórias nesse momento e lembrem dos seus objetivos. O que foi que trouxe vocês até a universidade? O que foi que vocês enfrentaram para estarem aqui? Quais foram os sofrimentos? Quantas noites em claro? Quantas pessoas se foram nesse meio tempo? Quais foram as amizades que foram construídas? Busquem todas essas energias positivas para que a gente possa construir um fortalecimento. Esse autogerenciamento é um fortalecimento que a gente vai criar para a gente poder enfrentar essas energias ruins, para enfrentar todo esse estresse que está vindo e de alguma forma está nos atacando. A gente trabalha aqui com autocuidado. Como é que eu tô? Estou com a barba por fazer, eu dei uma engordada nessa quarentena, então eu começo a olhar para mim. Em muitos momentos a gente esquece de olhar para si. A gente começa a olhar para o outro, começa demasiadamente a se esquecer do autocuidado, do amor próprio, da autocompaixão. Então, olhou, guarda bem essa imagem e guarda bem essa frase. Você vai conseguir. Essa imagem a gente tem que guardar, essa cena, esse momento. Todos os dias de manhãzinha cedo, acordou, a primeira coisa que faz, cabelo bagunçado, dente para escovar, espera. Você vai conseguir. É coisa bem motivacional, mas que funciona, que dá certo. Seja você a automotivação do seu dia. Seja você o responsável por esse impulso para que as coisas deem certo no seu dia. É uma forma de ser positivo, é uma forma de ser otimista e que você comece a quebrar coisas ruins no seu dia. Aí voltou para a sala. Gente, obrigado se vocês estiverem fazendo essas dinâmicas. Foi pensado com muito carinho. Vem agora a hora da limpeza. O que a gente quer lidar aí com essa limpeza? Quando a gente fala, por exemplo, em infomania, por exemplo, eu assistia jornal antes de voltar às aulas, de manhã, tarde, noite e de madrugada. Eu estava tão bitolado com a Covid, eu li todos os artigos que vocês podem imaginar sobre a Covid. Se um dia a gente precisar falar de Covid, me convida, porque eu codifiquei a Covid antes de todo mundo. Eu estava adoecendo com excesso de informação. Aí eu descobri que existe uma doença para isso. A gente não está falando de doença, mas vamos falar do traço, do sentimento dela, que é a infomania. Essa necessidade de estar se informando constantemente. Calma, desliga um pouquinho disso tudo e tenta buscar outros valores, outras informações. Esquece a doença, esquece o estresse. Vamos buscar uma informação diferente? Por exemplo, com a infomania, eu ressignifiquei esse sentimento. Agora eu sei fazer croissant, eu sei fazer estrogonofe, estou aprendendo a tocar violão. Por quê? Eu peguei essa necessidade de informação e estou ressignificando isso. Eu estou agora buscando outras informações, que é tão mais importante do que isso tudo. Então chega de Covid, chega de estresse, chega de adoecimento, quero agora saber da solução, o que eu posso ocupar minha mente com outras coisas. Eu tenho esse impulso pela informação, vou buscar informação de outra forma. Aí eu reservei uma hora específica do meu dia para poder buscar informação. Mais para frente a Larissa vai falar sobre planejamento. Com certeza, esse momento de lazer, de entretenimento, de informação, tem que estar dentro do nosso planejamento do dia. É o momento que eu vou ler um jornal, é o momento que eu vou escutar uma entrevista, buscar informação do que está acontecendo no mundo. A gente tem até uma técnica da gente fazer um recorte. O que eu quero saber na segunda-feira? Segunda-feira eu quero saber como é que está a política. Terça-feira eu quero saber como é que está, de repente, a saúde. Como é que está a questão dos mortos, dos vivos, de quem foi que se curou. E é também importante pensar nisso. A informação ela tem um lado ruim, mas ela também tem um lado bom. Busca sempre o lado bom. Não me interessa saber quantas pessoas morreram, porque isso vai me adoecer. Eu vou ficar com mais medo ainda. Se eu, de repente, pensar em quantas pessoas se recuperaram, quantas pessoas estão vivas para contar a história, é muito mais saudável para a gente. Não é ignorar a doença, é tentar buscar o lado positivo. Existe a saúde, existe a doença. Vamos buscar o meio termo disso tudo. Aí a gente tem a questão do pessimismo. Poxa, todo mundo já sabe que o semestre está um saco, está muito estressante, está adoecedor, mas ninguém precisa ficar toda hora apertando essa tecla. Pelo amor de Deus, vira o disco, muda o repertório. Vamos pensar o seguinte, está cansativo, está muito puxado, mas a gente vai conseguir. Não é nada diferente do que a gente está vivendo no presencial. No presencial era cansativo, era puxado, tinha muita aula. Às vezes a gente tinha que correr para o RU, voltar para a FTS, estudar, e de repente já emendava com uma tutoria, uma mentoria, várias outras atividades. Para de pensar só no lado ruim da moeda. Existe um lado bom também.
Pensa que nesse momento você não está sendo exposto a nenhum tipo de risco em relação à contaminação, você está seguro dentro da sua casa e você está sendo protegido. Se lembra dos fatores de proteção? Olha a universidade trazendo esse fator para a gente. A gente poderia estar com medo, de repente, de pegar a Covid dentro de um ônibus. Estamos protegidos. A gente está com acesso à internet, mais um fator de proteção mental. Imagina aquele que não está tendo esse acesso nesse momento. Está adoecendo, a gente não está adoecendo por causa disso. Vamos tentar buscar os pontos positivos desse momento. O murmúrio casa muito com o pessimismo. Pessoa que só fica murmurando, para, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você está aqui nesse momento, está tendo a oportunidade de conversar com pessoas gabaritadas em saúde mental, pessoas interessadas em te ajudar, olha que oportunidade rica. Imagina só, essa palestra, esse conteúdo que eu estou dando para vocês, em outros contextos, ele é cobrado, ele é pago. Vocês estão tendo acesso disso gratuito. E a gente ainda vai dar um feedback, a gente ainda vai dar um reforço, ainda vai fazer o acompanhamento. Nossa, é brilhante. Tem gente que não consegue ter acesso a isso. Então, vamos parar de reclamar, vamos olhar o lado positivo das coisas, vamos ser mais gratos. Se lembra da gratidão lá no começo? Ela volta aqui agora. A gente tem que aprender a agradecer constantemente as coisas. Poxa, obrigado, universo, por essa oportunidade. Essa oportunidade de ter uma conversa bacana, de aprender dicas, coisas novas. Isso é tão importante. Aí a gente vem a questão do acúmulo. Olha, tá dando para acumular facilmente. Eu estou com quase todas as minhas matérias acumuladas. Mas, tempo. Eu vou gerenciar esse tempo de uma forma mais correta. Não é questão de eu querer acumular a matéria. É que eu não estou sabendo gerenciar o meu tempo. A gente vai aprender com a Larissa justamente isso. Como fazer a limpeza desse acúmulo. Chega, seja o acúmulo emocional, seja o acúmulo físico, o acúmulo de matéria, de conteúdo. Como é que a gente limpa, se livra dessas energias, daquilo que está nos estressando? É a partir do tempo. Gerenciamento de tempo é tudo, é importantíssimo. E o terrorista emocional. A gente vai correr para poder dar tempo da Larissa falar. Falo demais. Tem o terrorista emocional. O terrorista emocional é aquele cara que está dentro do mesmo barco que a gente, está passando pelas mesmas tempestades, aí ele escolhe a gente como bode expiatório, e de repente tudo de ruim vai acontecer porque a gente está perto dessa pessoa. Não vai dar certo entregar as atividades, a prova de bioquímica vai ser muito difícil, a anatomia a gente não vai decorar absolutamente nada, o semestre eu tenho que trancar porque está muito cansativo. Esse é o terrorista emocional. Fuja dele com todas as suas forças. O primeiro passo é dar o toque para o coleguinha. Ei, amiguinho, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Você está adoecendo quem está ao seu redor. Isso é falta de responsabilidade emocional com o outro. Você não está se responsabilizando com o terrorismo que você está fazendo lá com outro coleguinha. Quer ver um exemplo bem claro do que é terrorista emocional? Você lembra de Game of Thrones? O inverno está chegando. Você, desde o primeiro episódio da primeira temporada até o último, você ouvia isso, o inverno está chegando. Você ficava atordoado. Meu Deus, esse inverno vai chegar, eu vou adoecer, vai acontecer uma loucura nessa série. O que é esse inverno? É justamente isso que acontece no dia a dia dentro do ensino remoto. A gente vê as pessoas com um terrorismo tão grande, semana de provas. E agora, o que a gente vai fazer? Ué, vai estudar e vai fazer a prova. Não tem o que fazer. Eu estudei, eu me preparei, eu planejei para isso. Está tudo dentro do meu cronograma. Já concluindo, a gente também precisa dar atenção ao sono. O nosso sono hoje é um dos principais fatores de adoecimento. Como é que eu estou me relacionando com o sono? Como é que esse sono está realmente sendo desenvolvido? Eu tenho uma vigília ininterrupta? Eu estou realmente descansando ou eu estou simulando um sono? Eu estou chegando nos meus estágios corretos de descanso? Eu estou me desconectando da internet, do celular, eu estou fazendo essa higienização do sono? Frisa bem nesse termo, higienização do sono. Busca na internet, depois que a gente concluir aqui, até mesmo com a gente, essas dicas mais preciosas, que é um trabalhão que dá para fazer, mas que é muito gratificante. E é um trabalho de formiguinha. Todos os dias a gente vai mudando alguma coisa nessa higienização para poder a gente ter um efeito que é o sono, o descanso. Sabe aquele sentimento de que você não está descansando direito? É justamente a higienização do sono que pode te ajudar. E aí a nossa última dinâmica é para a gente poder, de alguma forma, desativar esse estresse, desativar essa ansiedade. Então eu queria que você, sentado, relaxasse, respirasse fundo, soltasse esse ar, essa pressão, corrigisse a postura
que é a postura junta aí, né? Essa postura de universitário, que é com a coluna assim, eu não sei nem como é que a gente ainda tem coluna depois disso, mas ó, sentou direitinho, uma posição confortável, respirou fundo, você vai pegar aqui o dedo entre as sobrancelhas, a gente vai lá no yin tang, que é justamente esse pontinho que está bem aqui, ó. Você vai começar em movimentos circulatórios, levemente pressionando, a gente vai fazendo e a gente vai começando a sentir de imediato um relaxamento. A gente começa a pensar coisas boas também, isso ajuda bastante. Pense em algo bacana, em algo que você goste de fazer, em algo que te relaxe. E daí, conforme você for fazendo esse movimento circulatório, vá alternando com leve batidinhas. Deu 5 batidinhas, voltou. Se continua. Fez o movimento circulatório. Você vai alternando entre o movimento circulatório e as batidinhas. Essa técnica ela também pode ser desenvolvida só com os movimentos circulatórios ou só com as batidinhas. Essa alternância do movimento circulatório e as batidinhas é justamente para estimular o teu organismo a um estado de atenção zen. Eu quero que você esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor, mas eu quero que você esteja mais zen, mais tranquilo, mais sereno. E daí, com tudo isso, a gente possa desenvolver dispositivos antiestressores. Algo que corte essa ansiedade pelo meio e que a gente possa desenvolver o nosso dia de uma forma mais plena. E agora a gente vai aprender com a Larissa Monteiro como é que a gente pode colocar tudo isso dentro de um planejamento para que a gente possa realmente ter esse desenvolvimento pleno. Larissa, é contigo. Oi, gente, voltei. Então, muito obrigada pela apresentação, Caetano. Achei lindo esses slides. E também me acalmou bastante, porque assim como vocês também têm esses probleminhas, às vezes, de ansiedade. Então, é muito importante que a gente faça esses exercícios, ainda mais agora. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente poder iniciar a apresentação. Espera aí que está carregando. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Então, começando, é um prazer ter vocês aqui. Para quem não me conhece, já me apresentei, né? Meu nome é Larissa Monteiro. Eu tenho um Instagram com dicas de estudo. Então, se você não me conhece, vamos lá. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em Medicina do Sono pela VPESP e a USP, em 2018. Eu faço Medicina na UNB e eu também tenho trabalho com mentoria em curso pré-vestibular. Então, talvez eu consiga dar algumas dicas que sirvam para vocês. Eu espero que vocês guardem no coração o que, enfim, tocar mesmo e foi importante. Então, vamos lá. Falando sobre planejamento, depois de ter toda essa questão da saúde mental e de você conseguir se controlar, você conseguir manejar os seus sentimentos, como que você vai se organizar? Vale a pena você aprender a se organizar? E qual seria o melhor para você? Você já parou para pensar nisso? Será que um planejamento é realmente uma coisa que eu preciso? O que será que isso ia mudar na minha vida? Então, o tema de hoje é: tempo sem planejamento torna tudo prioridade. E por que eu coloquei aqui essa palavra prioridade? Porque quantas vezes você não se viu acumulado de conteúdo e você não sabia nem por onde começar? Todas as matérias estão acumuladas. Por qual eu vou começar? Pois é. Então, você precisa manter a mentabilidade de mudar o presente, tá? Esse presente aqui é importante. Por quê? Você precisa se fazer 3 perguntas. O que você faz no seu dia a dia? Eu tenho as aulas da faculdade, eu tenho que estudar os conteúdos que foram dados, eu tenho que limpar a casa, o que eu tenho que fazer? Pensa nisso agora. O que você faz no seu dia a dia? Depois, pensa comigo aí, você mesmo, o que você pode adaptar, entendeu? O que você pode adaptar no seu dia a dia? Existem algumas coisas que você pode reduzir. Tá passando muito tempo naquela rede social que é meio tóxica? Vamos reduzir? Vamos adaptar? Mas eu trabalho e meu trabalho está sendo muito tóxico. Vamos tentar mudar a mentalidade, tudo isso que o Caetano falou? Vamos mudar a mentalidade para adaptar a sua rotina e, enfim, a sua vida? Terceira coisa que você pode pensar é: o que você pode acrescentar para o seu próprio bem?
Então, é para o seu próprio bem. Não é para o bem dos seus pais, para o bem do seu colega, é para o seu bem. Então, às vezes, você pensar em você pode ser que seja melhor, tá bom? Então, aqui, são muitas coisas, mas você precisa pensar. Eu coloquei esse memezinho aqui para falar um pouquinho sobre tempo e gerenciamento. Tá aqui a Cinderela com o príncipe encantado, aí ela simplesmente tem que ir. Você não pode ir, nem meia-noite ainda, fala o príncipe. E ela fala, bem, sou acadêmica, eu tenho que fazer meu planejamento. Preciso. Você realmente precisa parar de fazer uma coisa que você gosta, que você quer no momento, para se planejar? Nem sempre precisa ser assim. Imagina só, como que você pode fazer tudo isso, fazer com que não seja uma coisa desgastante e que você acabe deixando de fazer coisas que te ajudem a manter a sua saúde mental? Você precisa primeiro montar um cronograma de estudos realista. É realista, tá? Ah, eu vou colocar 5 matérias hoje, mas eu sei que eu não vou dar conta. Realmente é uma coisa realista? Não. Se você sabe que você está cansado e que está sendo puxado, vamos pensar, o que é importante para você agora? É importante para você se sentir sobrecarregado ou estudar o que é necessário naquele dia? Vamos estudar só o que é necessário, não precisa colocar coisa demais, tá bom? E como que você vai fazer isso? Usa como ajuda aqui, ó, a ementa da disciplina, que você tem, os conteúdos que você sabe que vão cair na prova. Todo professor libera isso aqui. Se você não tiver, procura com o veterano, às vezes ele tem. A ementa da disciplina vai te ajudar a se programar. Ok, então nesse dia aqui específico eu vou ter prova. Então eu vou guardar umas 2 semanas antes para conseguir já revisar as coisas que eu preciso. A ementa serve para isso. Mas você também precisa pensar em você de forma consciente. Como que você vai pensar em você de forma consciente? É você refletir. Eu consigo estudar quantos minutos por dia? Eu preciso cuidar do meu primo que está aqui em casa, eu preciso cuidar da minha avó. Ok, vou separar um tempo para isso, mas eu preciso também pensar em mim. Eu não tenho só que estudar, eu não tenho só que cuidar da casa, de alguma pessoa, de algum assunto específico. Você precisa cuidar de você, porque é você que vai ter que fazer todas essas atividades, certo? Então, falando um pouquinho mais sobre isso, a gente tem aqui a questão da agenda ou do planner. Eles vão servir para juntar todas essas ideias em uma só. A agenda ou o planner, eles podem ser assim, de várias coisas, tá? Se você prefere papel, usa papel. Se você tem um quadro no seu quarto, usa o quadro. Mas se você prefere o aplicativo, acha mais rápido, usa o aplicativo, tá bom? Você precisa aprender a superar um pouquinho os pensamentos que você está tendo aí nesse seu cérebro ansioso. Vamos fazer esse exercício de fortificação mental? Todo esse exercício que o Caetano fez vai aparecer aqui exatamente nessa parte, tá bom? Supere isso que está te deixando para baixo. Supere isso que está te fazendo não conseguir, que está te fazendo, às vezes, ir dormir à noite preocupado, pensando no que vai fazer no dia seguinte. Será que eu vou conseguir isso daqui? Eu tenho prova amanhã, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos superar isso. Vamos trabalhar com a organização para moldar um pouco o seu dia a dia. É importante também que a gente fale sobre o cronograma de estudos. Por quê? Porque ele é essencial nessa ferramenta de organização toda que eu estou falando. Então, você sempre diz para alguém, estou sem tempo. Não vou conversar com o fulano agora porque eu tô sem tempo. Não vou sair porque eu tô sem tempo. Não vou ver aquele filme que eu queria. Não, eu tô sem tempo, eu tenho prova essa semana, eu tenho prova semana que vem. Será mesmo que você tá sem tempo? Ou será que você não sabe gerenciar o seu tempo? Pensa aí. Então, como que eu vou gerenciar esse tempo de uma forma que seja saudável para mim? Então, eu vou te ensinar agora como montar um cronograma de estudos. Se você tem um agora e você não tá seguindo porque tem muita coisa ou porque não tá dando certo, lembre-se. Cronograma não é prisão. O cronograma ele serve para te ajudar. Então, você pode moldar ele de acordo com a sua rotina. Faça a lápis sempre, tá bom? Mude toda semana se for necessário. Então, coloque as aulas que você teve no dia. Então, as aulas que você teve hoje na faculdade, eu tive bioquímica hoje. Vou lá e coloco bioquímica. Eu tive anatomia. Coloca e monta lá o que você tem na faculdade. Aqueles horários lá do SIGA, certo? Depois disso, você vai ajustar os seus estudos após as aulas, de acordo com o que você estudou no dia de mais importante. Tá? Como assim mais importante? Gente, nem tudo que você viu naquele dia é uma coisa que você realmente tem dificuldade. Se você sabe que você viu bioquímica e você não entendeu nada daquela aula, é importante que você reveja isso. Então, coloca lá depois, estudar bioquímica, certo? Então, depois, no dia mesmo, assim, é importante, e essa dica aqui que eu coloquei, a estrela, ela é a mais importante de todas. É você colocar uma matéria também importante
que você terá no dia seguinte. Como assim a matéria que eu vou ter? Você vai separar, tá? Amanhã eu vou ter anatomia, certo? Eu tenho muita dificuldade de decorar aqueles nomes, meu Deus. Então, se eu sei que amanhã eu vou ter aula de anatomia, não vai ser melhor se eu já tiver estudado um pouquinho antes, porque eu vou ver o conteúdo hoje e amanhã. A probabilidade de você fixar aquilo é bem maior. Então, vamos colocar hoje também no seu cronograma uma matéria que você sabe que você tem dificuldade, que é importante, você vai ver amanhã. É uma boa estratégia. Mas, enfim, falando de tudo isso, você precisa entender que imprevistos acontecem. Não adianta você querer fazer um planejamento e você esquecer de que o dia ele tem 24 horas. 24 horas, gente, não é muito. Você passa mais ou menos aí umas 7, 8 horas dormindo, você faz outras atividades. O dia, ele não tem só 24 horas. Ele tem menos, tá? Mas imprevistos acontecem. Você precisa trabalhar com eles usando a seu favor. Se você sabe que pode ocorrer de um dia você não dar conta de todo o conteúdo, você vai juntar tudo para estudar no dia seguinte e aí atrasar as outras matérias e aí ficar preocupado com que você não está estudando as outras matérias e aí você, não faça isso, tá? Monte o seu cronograma sabendo que você precisa de um tempo livre para cuidar de você, porque é você que vai estar lá fazendo a prova depois, é você que vai estar lá estudando, é você que vai sentir sono depois, é você que vai se sentir triste por não conseguir depois. Então, vamos mudar isso? Não adianta colocar só estudo no seu cronograma. Tá tudo bem ter imprevisto. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas, às vezes, a motivação não tá lá com você. Então, vou dar uma dica aqui, que eu uso bastante, ainda mais agora, nesses tempos que a gente tá muito cansado. Que é colocar música para se motivar. Tem essa playlist aqui que eu coloquei, tá? Que ela tá disponível no Spotify ou no Deezer. Se você usa no computador, não vai ter anúncio, não vai ter muito anúncio, nem assim, você vai poder pular e escolher a música que você quiser dessa playlist. Tá? Então, use essa playlist aqui ou outras que te agradem para motivar. Então, aqui, 10 minutos antes de iniciar os estudos, coloca uma música que você gosta muito, ou uma música animada, e dança. Parece ridículo, mas faz isso. Eu te garanto que vai melhorar muito o seu dia. Que tal você começar com o pé direito? Vamos fazer isso? Tá, mas eu vou estudar e aí eu sinto muito sono. O que eu faço? Bom, se o sono bater, você vai usar a mesma estratégia. Coloca uma música animada, canta, dança, por mais que pareça ridículo, vai te ajudar. Outra coisa é, mas eu tenho uma matéria que é insuportável, gente, bioquímica. Vamos falar de bioquímica, certo? Eu tenho uma matéria insuportável, eu não aguento estudar essa matéria. Coloca uma música. Eu faço muito isso, gente, com bioquímica. Também tem uma matéria que eu tô tendo muita dificuldade, e, eu tenho um monte de trabalho para fazer e eu tô enrolando. O que eu faço? Eu vou tentar me sabotar de uma forma inteligente. Então, eu vou me motivar com música. Tô fazendo lá o trabalho, todo chato. Tô fazendo uma lista de exercícios toda chata. Coloca uma música e fica lá, e aí vai fazendo, fica lá, tal, dançando. Te garanto que vai ajudar bastante. Deixa eu ver o chat aqui que vocês colocaram. Jéssica, quando eu acordo eu ouço funk. Pois é, então eu já fiz muito isso, principalmente também quando eu tava muito cansada. Então aqui, ó, escutar música antes de estudar é tudo pra mim também. Me ajuda bastante e faz com que tudo seja mais leve, gente. Pensem no seguinte, você tá num curso, certo? Você tá na faculdade. Você não vai ficar aqui por uma semana. Você vai ficar aqui por anos, certo? Como é que você vai lidar com tudo isso por anos? Você precisa fazer com que seja mais leve. Você precisa pensar em você. Em você, em você. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Tá. Então agora, depois que você já aprendeu essa estratégia da música, você vai precisar aprender a se organizar. Porque eu falei muita coisa aqui. Mas e a prática? Na prática, existem 2 tipos de pessoas que eu representei aqui como o Sol e como uma Lua, certo? Se você for uma pessoa Sol, você vai preferir coisas mais práticas. Então, você prefere escrever, anotar. Na sua cabeça, não vai funcionar se for digital. Eu tenho que anotar, eu tenho que sentir a caneta e o papel. Então, você vai se planejar com uma folha A4, com uma agenda ou um planner, tá? Então, você pode comprar baratinho, tipo R$5. Uma agendinha, um caderninho bem antigo que você não usa. Ou então, você pode se programar com post-it. Vou pegar um que tá aqui na minha parede. Eu coloquei um resumo aqui de anatomia. Mas você pode pegar
esse post-it aqui e você anota, olha, hoje é sexta-feira, eu tenho aula de tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu preciso estudar isso. Coloca assim na sua parede, tá bom? Se você não quiser usar uma agenda, uma coisa mais, assim, um pouquinho maior, usa o post-it também, tá bom? Agora, se você é daquelas pessoas que falam, não, isso é muito atrasado, eu prefiro usar o aplicativo, porque eu não tenho tempo para isso. Pra que eu vou me estressar escrevendo sendo que eu posso digitar? Então, existem duas opções. Claro que existem mais, tá? Mas eu coloquei aqui as duas principais, as duas opções que são listadas como as mais usadas entre todos os estudantes e criadores de conteúdo também, como a gente precisa se programar para fazer algumas coisas no trabalho. Então, eu vou falar sobre o Trello e sobre o Google Keep. Esse Google Keep ele é listado como mais usado, porém o Trello, gente, além de você usar como organização do seu dia, você pode usar como uma ferramenta de estudo. Sabe quando você faz um resumo e aí você quer revisar depois daquele resumo, mas ele tem 5 folhas? O Trello pode te ajudar nisso. Você já ouviu falar em flashcards? São resumos com pequenos tópicos, com coisas essenciais que você realmente precisa lembrar. Não tudo, são pequenos tópicos ou conceitos. Você pode organizar isso no Trello e aí você olha depois. É como se fosse um flashcard, tá? Ok, mas eu não sei como é que se usa isso. Calma aí que eu vou te ensinar daqui a pouco, tá bom? Pensa comigo agora. Será que vale a pena economizar 2 horas do seu dia? Existe um estudo científico que fala que quando você se planeja, você usa uns 25 minutos, mais ou menos, 20 minutos, mas você poupa 2 horas do dia seguinte. Porque você vai acordar, você vai ter o passo a passo do que você precisa fazer. É claro que esse passo a passo nem sempre vai ser cumprido por você. E tá tudo bem. Lembra do que eu falei? Imprevistos acontecem. Tá tudo bem. Você é humano, você é feito de carne e osso. Você não foi moldado nem construído como um robô. Tá tudo bem ter imprevistos, tá tudo bem ter um dia ruim, tá tudo bem. Desde que você levante e continue depois. Bom? Então vamos lá. Nossa, vale muito a pena. Nossa, vale muito porque eu vou economizar 2 horas. O que eu não consigo fazer em 2 horas? Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo, não dá. O semestre já começou. Como que eu vou fazer isso? Não, mas eu tenho... não dá, gente. Tem prova semana que vem. Como é que eu vou fazer tudo isso? Vale a pena? Não dá. Não dá sim. Então eu quero que hoje, agora, você faça um exercício mental. Coloque aqui essas 10 cápsulas, essas 10 pílulas. Aliás, 4, né? Porque eu tô lendo 10 aqui no vídeo, gente. 4 pílulas. Eu quero que você escolha uma delas para você usar hoje. Se você pudesse tomar uma pílula dessa, qual delas você escolheria? Mais energia, mais organização, mais disciplina ou mais confiança? Pensa aí. Azul. A Luísa falou azul, de energia. Se você escolheu a pílula de energia, você escolheu que você está mais animado. Você está dizendo que você está mais animado para continuar a fazer as coisas. Talvez você precise dormir um pouco mais. Talvez você precise de mais atividades de lazer. Se você escolheu a de organização, olha só que boa sorte. Acabei de te dar dicas de organização. Então, uma agenda, um planner. Se você precisa de disciplina, música. Aquela matéria é muito difícil, não consigo estudar ela com disciplina. Música. Estuda com música, aprenda coisas interessantes daquele assunto. Deixa eu ver o chat aqui. Confiança. Então, essa de confiança é a mais complicada. Porque todos nós temos problemas com confiança. E o que você precisa para trabalhar isso? Fazer aquele exercício que o Caetano mostrou com o celular. Quando você se sentir incapaz, quando você achar que você não vai dar conta, olhe para você. Lembre de tudo que você passou. Vai ficar tudo bem, desde que você esteja com você. Você é a pessoa que está o tempo inteiro ouvindo as coisas ao redor. Você é a pessoa que está sentindo angústia, é a pessoa que está sentindo felicidade. É você. Se é você a pessoa que vai fazer tudo isso, e se você já passou por tanta coisa, por que não confiar em você e no seu estudo? Se o problema for o seu estudo, está na hora de mudar um pouquinho. Se o problema for por você, está na hora de acreditar um pouco mais em você. Então vamos mudar? Uma rotina bem planejada e organizada vai te dar mais segurança em relação àquela confiança lá que você me pediu na pílula e também mais praticidade para você lidar com as coisas no seu dia a dia. Então, como já faltam 2 minutinhos para dar 2 horas, eu vou mostrar aqui rapidamente como funciona o Trello, tá? Vou olhar aqui o chat para ver se vocês colocaram mais alguma coisa. A vermelha. Pois é, gente, essas pílulas, elas, quem me dera se elas existissem, mas elas, de certa forma, existem. Está dentro de você. Só basta você encontrar.
tá bom? Então, vamos aprender a usar o Trello e o Keep rapidamente? Então, gente, quando você entrar no site, você vai fazer o seu login e aí você vai entrar nessa página aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, planejamento. Vou colocar, aliás, sexta-feira. Hoje é sexta, né? Vou colocar aqui sexta. O que eu vou fazer na sexta? Quais são as coisas que eu tenho para fazer? Bom, eu tenho que estudar bioquímica. Ok, vou estudar bioquímica. Quais são as coisas que eu já tive? Eu tive aula de anatomia, tive aula de, deixa eu ver o que mais, histologia e tive aula de citologia. Ok. E o que eu já concluí? Bom, eu já concluí um trabalho que a professora passou na semana passada, que era para entregar hoje, sei lá, de psicologia. Foi isso errado aqui, mas tá bom. Psicologia. Tá vendo que ele organizou vários tracinhos? Aqui são coisas que eu tenho que fazer, que eu já fiz e que eu concluí de fato. Na semana inteira eu já concluí isso aqui. Tá bom? Então agora a gente vai criar cartões em estudar bioquímica. Então o que eu tenho que estudar? Tenho que estudar água. Depois eu tenho que estudar solução tampão. Depois enzimas. Ok. Aqui vai aparecer as coisas que você pode acrescentar, como anexo. Se for uma aula do Teams, uma aula do Zoom que está gravada, coloca o anexo aqui. Você pode só clicar e pronto. Aí você marca um checklist quando você tiver terminado. Agora vamos colocar uma coisa do cartão água. Eu não aprendi nada de água de bioquímica. Então eu vou procurar ler o LEM. Não sei se eu escrevi certo. Tá bom? Vou deixar assim. Então olha só. Ele vai criar um quadro para você, onde você pode arrastar as coisas que você tem para fazer e que está em andamento. Então, eu já estudei água. Então, eu vou colocar aqui. Já terminei de estudar todo o conteúdo de enzimas da semana que eu tinha. Você vai movendo. Tá bom? Não, preciso revisar água. Volta para cá. Preciso revisar enzimas. Volta para cá. Tá bom? Você vai criando de acordo com o que você precisar. Já o Google Keep, ele é bem similar. Você vai criar um cartão também. Se você tiver alguma dúvida aí, pode falar no chat. Tá bom? Então, vamos lá. O Google Keep, ele também tem esse mesmo sistema de criar nota. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, sexta-feira, hoje. Então, aqui, estudar bioquímica. Vou colocar também estudar anatomia. Beleza. Aí eu vou colocar aqui, limpar a casa, porque para muita gente hoje é dia de faxina, como para mim, por exemplo. Então, limpar a casa. Você pode colocar coisas do seu dia a dia, como tomar banho também. Porque como você for fazer essas coisas, que são tecnicamente mais simples, você vai se sentir um pouquinho mais realizado. Então, tudo bem que é só tomar um banho. Mas se isso faz parte da sua rotina, você conseguiu cumprir isso, você merece sim colocar aqui e colocar um checklist. Também pode mudar a cor. Coloca um roxo. Pronto. E aí você pode fixar. Depois você vem aqui, tem lembretes para você criar. Tipo, olha, tem um trabalho de, sei lá, psicologia. Para hoje, 5 horas? Não. Eu quero para o dia 25 de manhã. Ok. Fixei. Vou mudar a cor. Pronto. O Google vai me lembrar desse trabalho aqui que eu tenho que entregar nesse dia. Você também pode editar marcadores, que são esses aqui, tá bom? Escolher uma aba específica de conteúdo que você tem que estudar e colocar lá. Tipo, olha, aqui é a aula de bioquímica. Então, você pode colocar lá vários marcadores com vários conceitos de conteúdos da bioquímica. Você vai lá, abre, olha, e assim você consegue se organizar. O Trello você pode usar tanto o aplicativo quanto o site, e o Google Keep também, tá bom? Alguns celulares já têm essa função, já faz login automático no seu e-mail. Aí é isso, gente. Eu prefiro o Trello, mas o Google Keep ele é muito mais prático, muito mais fácil de usar. Então, eu quero que vocês pensem agora que nem tudo precisa ser um problema, certo? Nem tudo precisa ser um desafio. Você consegue sim mudar a sua rotina. Você consegue sim. Se você chegou até aqui, você consegue. Você chegou até aqui. Quais foram as realizações que você fez? Será que fazer um planejamento é tão difícil quando passar por tudo isso de novo? Tenho certeza que você consegue. E é isso, gente. Muito obrigada. E, bom, foi um prazer falar um pouquinho. Se vocês tiverem qualquer coisinha para acrescentar, querem falar sobre, agora é a hora do nosso acolhimento. Perfeito. Só antes da gente abrir, rapidamente, eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante que a gente tem direito dentro da universidade e que às vezes passa desapercebido.
A gente tem um serviço da Dazul, que é a Diretoria de Atenção à Saúde. Então, para você que está se sentindo sobrecarregado, está em algum tipo de sofrimento psíquico, precisa daquele apoio mental, daquele apoio psicológico, terapêutico, segue lá, entre em contato. Existem inúmeros serviços que são ofertados pela Dazul, principalmente nesse período remoto. Atividades, terapia comunitária integrativa, existem oficinas, existem palestras, o reiki, que foi maravilhoso, as danças ciganas, estou aprendendo a dançar agora e está incrível. Então, precisou desse apoio, sentiu a necessidade, é gratuito, está aberto ao público, já segue, já curte, já compartilha nos grupos, porque sempre tem aquele coleguinha que está em sofrimento e não tem condições de arcar com acompanhamento terapêutico. A universidade ela oferece isso gratuitamente. É um serviço de qualidade, então recomendo bastante. E aí a gente abre, como a Larissa falou, para o acolhimento. 1000 perdões, professora Mariana. Se alguém tiver alguma demanda que queira compartilhar conosco, a gente está aberto a falar, a conversar. Caso contrário, a gente passa para a professora Mariana. Está aberto, gente, o microfone. Oi, boa tarde, licença. Eu cheguei a ver alguns atendimentos psicológicos gratuitos, eu posso mandar lá no grupo para quem estiver precisando. São vários locais que oferecem. Sim, e também tem essa questão da Azul, gente. Muita gente não sabe como é que manda, tá? Você pode mandar um e-mail só com o seu nome, matrícula e telefone do WhatsApp, tá bom? Pro e-mail da Azul. Não precisa contar o que está acontecendo, você só manda isso. Uma pessoa vai entrar em contato com você, vai marcar uma terapia. E detalhe, não tem fila de espera, tá? Agora tem várias pessoas ajudando. Então, assim, você não precisa abrir no e-mail, só manda isso, uma pessoa vai entrar em contato com você, você vai ter um profissional para te ajudar. E se for necessário, você pode sim ser encaminhado para um profissional, como por exemplo da psiquiatria, que pode te ajudar ainda mais. Tá? Então tem psicólogo e tem psiquiatra. Tudo isso de forma gratuita para todos os alunos. E você pode conseguir isso com um simples e-mail, tá bom? Alguma demanda, gente? Alguma dúvida? A gente tem uma proposta bem bacana que a gente quer fazer também, já que para vocês. Aproveitar que a professora Mariana também está aqui. A gente quer depois enviar um formuláriozinho para vocês, saber como é que foi, ter um feedback, saber como é que tá essas emoções, fazer uma análise disso também com alguns professores que já trabalham na área da enfermagem psiquiátrica, alguns que são já psicanalistas, e a gente ter um feedback e depois devolver esse feedback para vocês, dar um retorno e a gente manter esse laço bacana. Então, dê esse feedback para a gente depois, se for possível. Foi um prazer enorme estar aqui para poder ajudar um pouquinho vocês. Pelo menos um tiquinho, eu espero que isso tenha tocado lá no seu coração. Você tenha percebido, olha, isso aqui que eu preciso melhorar, isso que eu preciso fazer, vou começar a fazer esse exercício. Não lembre-se, você é o seu tempo, é você que vai realizar todas essas atividades acadêmicas, ainda mais agora, você precisa cuidar de você, tá bom? Obrigado, gente. Foi sensacional. Segue lá, viu? Intensamente UNB, dá aquela força para a extensão. Vamos fortalecer o rolê aí. Larissa, Caetano, gratidão imensa. Foi excelente o encontro. Muito obrigada. Vocês estão mais que convidados. Caetano já deixou a deixa ali do outro encontro. Vamos marcar sim, viu? E, poxa, gratidão mesmo pela disponibilidade de vocês, por estarem compartilhando todas essas dicas, essas orientações. Realmente a Dazul tem feito um trabalho incrível e realmente a gente tem buscado esse suporte, sim. E vocês podem estar buscando, a Lígia também, né? O que está fora da rede também tem muita opção aí também de serviços de saúde mental, então que a gente possa estar se fortalecendo. Foi excelente mesmo, adorei.